O que você falou? Isso é uma coisa também que é importante mencionar no ônibus. Que quanto mais na frente você tiver, mais observado você vai ser. Sim. Quanto mais pra trás, ninguém vai te vendo. Verdade. Menos pessoas. Mas você tá sempre olhando pra núcleo da frente, pro brinco, O celular. pro celular. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar do banco grande que eu ia falar. Pois é, verdade. Banco Que é o- grande, que você é- tem entretenimento grátis. E esse banco médio, bancos baixos, eu não gosto de sentar na frente do banco grande. Certo. Primeiro, porque eu não acho que é. Pessoa Eu acho que eles estão vendo tudo. Estão vendo tudo. Acho que eles podem cair em cima de mim a qualquer momento. Cuspir, vomitar. Se você não tinha esse pensamento agora, você Botar um Não, chiclete no aquele seu ali cabelo. imediatamente na frente do banco alto, eu não curto. realmente ele é mais incômodo mesmo. Ele é o mais... E ali também é o melhor lugar se você chegou e o ônibus está cheio e você quer sentar. Você sabe que você vai fazer uma viagem grande, você quer sentar? Ali é o seu lugar que você tem que ficar. Você não tem que ir pro fundo, você não tem que... É ali, você tem que ficar ali. Porque ali, imaginando que tem três duplas de bancos baixos. Você tem 6 bancos na sua frente, 6 bancos atrás. E se você se posicionar bem, você ainda reserva toda a fileira de banco atrás de você. Porque se você ficar num ponto que daqui ninguém passa, quem entrar vai ficar do seu lado esquerdo. Então, o motorista tá aqui. Quem entrar vai ficar aqui, porque aqui ninguém passa. Então, se alguém levantar daqui, esse lugar é seu, porque você dá mais perto. Então, ali você tem os bancos da frente, os bancos de trás. Aí você escolhe ou arriscar nos da frente lá, ou reservar os de trás. Então, Exatamente. ali pra Isso aí é um tópico muito interessante, ali que é é ideal. qual que é... Porque assim, todo mundo que entra no ônibus, ela tem a sua técnica, tem o seu método para Sentar. conseguir, para sentar. Ninguém vai querer ficar em pé Exatamente, no ônibus. Então, cada um usa da sua estratégia. Então, tem um que já vai num banco específico, e a B tem uma técnica, né, que envolve toda uma observação do todo, né, do ônibus, para definir ali qual a maior probabilidade de todos os ambientes, qual que tem maior probabilidade de ceder um lugar. Você também tem algum tipo de técnica? Levantando, né? Com o tempo, eu acho que a gente começa a desenvolver um feeling de olhar pra cara das pessoas e ficar tipo, acho que essa pessoa vai levantar daqui a pouco. Exatamente. E aí vira tipo um jogo, né? Uma loteria. Sim. Em que você aposta. E aí, sabe aquele momento que você tem que tomar a posse daquele lugar? Isso. Você consegue garantir no máximo de 2 assentos. Isso. Né? Se você fechar bem, você consegue pegar aqui um do lado do outro. É certo que é seu aqueles Essa é dois. sua área. Você focar, Tá né? marcado. Essa Você área. poderia mijar ali pra marcar Poderia. território. É seu. Você tá ali, o pessoal tá até mais intimidado com você olhando de cima. Assim, pensando, Ninguém não. Se você tá assim, ninguém chega. Ninguém a não tenta. ser que tenha alguém que tente, tipo, ir pegando aquele Dominando, né? dominando devagar, e aí você não consegue ir segurando. E aí a partir desse momento vai virar uma guerra entre você e ele pra ver quem domina aquele espaço ali. Porque uma coisa é você perder o lado, mas você ainda tem que conseguir impor a prioridade. Exato. Porque se a pessoa pegar a prioridade, Exato. você perde a prioridade. O interessante no início, quando você chega, é você ficar aqui, ó. Não. Quando não tá cheio, muito cheio. Por quê? Aí eu tô aqui, se liberar aqui, eu tenho 4 bancos. Eu não tô protegendo os 4, mas eu tô... tem a possibilidade. eu estou Mas se disponível tiver para os muito 4 cheio, bancos. você não precisa preocupar. Tá? Sabe por que não? Porque, Porque assim, se tiver não tem lugar uma pra sentar. pessoa do seu lado, essa pessoa vai correr pra sentar. Porque Mas, você tá liberando esse espaço aqui que a pessoa tá sentada, da perna. Sim. Aqui tá as costas e aqui a perna. Então pra cá você já perdeu. Pra cá você já Você só perdeu tem muito. esses 2. Mas pode vir uma pessoa atrás de você e vir e sentar. Agora, Pode. você tem que segurar nos 2 bancos. Mas aí você só tá garantindo 2 bancos. Sim, mas se você ficar aqui, você não garante nenhum.
É pior. Não, você não garante nenhum, mas você concorre 4. É aquele negócio de alta... um resultado melhor, mas menos segurança, né? Isso. Da bolsa de valores. Uma rentabilidade maior, mas uma segurança mais. Você pode perder tudo, mas você também pode ganhar um lugarzinho bom. Exatamente. Você tem mais opções de lugares ali. Eu acho que a gente já pode começar, então, a introduzir a questão do corredor. Porque eu quero falar muito sobre o corredor. E essa parte é uma parte que a movimentação do corredor já começa a ficar um pouco mais intensa. Por quê? Porque o pós-roleta, quando a gente entra nos bancos baixos, é a parte onde as pessoas começam a se assentar. Sim. Onde vai ficar mais fixo, né? Onde você vai ficar, etc. Né? Então, de convenção, tradicionalmente, o que seria correto é aí que a gente identifica os homens dos garotos, os experientes dos inexperientes, que tem que ser uma pessoa pro lado, uma pessoa pro outro. Sim. Não pode ser 2 pessoas pro mesmo lado. Exatamente. A não ser que tenha sol no circuito. O sol vai mudar um pouco a dinâmica, mas ainda assim... Se o tempo estiver nublado. À noite não tem como. Você tá com a galerona de um lado e 2 pessoas só do lado de cá. Pois é. E eu acho que é bem isso. Acho que isso aí as pessoas tinham que ter consciência que a partir do momento, as pessoas que estão em pé, você chega no ônibus cheio, as pessoas que estão em pé, elas têm que fazer uma divisão equivalente dos ambientes. Então, por exemplo, se eu chego eu sou o primeiro em pé do ônibus. Então, todos os lugares do pós-roleta estão ocupados, eu sou o primeiro. Eu vou eu vou escolher uma região para dominar. Aí eu escolho para dominar. Certo. Se uma pessoa, segunda pessoa vem e ela disputa a minha região, não faz sentido nenhum. Isso é imoral. É imoral, é antiético. Ela tem que achar uma outra região para ela dominar, para ela... E quanto mais afastado, e quanto mais afastado da minha, melhor ainda. Se você ficou no fundão, ela tem que ficar no pós-roleta. Exatamente. No máximo, bancos altos. No máximo. Porque aí você pelo menos tem o da porta traseira de salvo. Exatamente. Ali, né? Tem que estar pelo menos um espaço livre de diferença. Vai preenchendo do fundo pra frente, né? Isso. Então a gente começa ali. Aí o primeiro, a gente pode começar o primeiro fundão. Considerando que aqui o portas do meio ele já tá preenchido, né? Com a questão do prioritário, etc. Tem que começar a preencher de trás pra frente. Então, ou seja, seria o ideal. Fundão, mas tem as questões de preferência. Vai pegando ali já. Pode pular um pouquinho a porta, já pode ir um pouco mais pro bancos altos, bancos baixos. Entendeu? Mas tem que começar a preencher de trás pra frente se o ônibus ele for encher. Porque se ele for encher, você tem que começar a encher assim. Porque senão esse é o ideal. A causar o problema de ficar passando entre o corredor. Entre mochilas. Mas a questão é o seguinte, isso aí é o ideal, é o mundo ideal. É o mundo ideal. Mas a gente tem as preferências de Mas a questão é que se você chegou, você sabe que você vai ficar 40 minutos no ônibus. Você vai lá pro fundo para deixar as pessoas entrar, sabendo que você teria um potencial maior de pegar o primeiro que vagasse. Porque pensa, você chegou no ônibus, você é o primeiro em pé. No próximo ponto, se alguém der sinal, um banco vai esvaziar. Se você for lá pro fundo e a pessoa lá da frente do bancos baixos descer e chegar alguém, você perde. Então você tem que ficar no meio ali, quando você chega. Travar, né? Dali pra porque, trás. tipo assim, se descer lá, eu vou pra lá. Se descer aqui, eu tô mais ou menos próximo. Mas o fundão também tem uma quantidade considerável de não. Isso é verdade. Se for pensar no melhor lugar pra travar em quantidade, no sentido de quantidade, seria o fundo ali, aquele que você tá na frente, do representante do ônibus. Travando aqueles 2 bancos ali, ó. Porque aí você tem 2 bancos aqui, você também tá travando todos os de trás. Mas a questão vai valer a pena você ficar ali, sendo que vocês sabem que no meio a rotatividade é maior. Exatamente. Que ali, geralmente, quem vai pra lá é quem vai ficar mais tempo no ônibus. São os usuários problemáticos. Ou então os que estão com sono, que quer dormir. Isso. E outra coisa, que eu me esqueci Você vai agora. quicar. É um lugar desconfortável, então você vai ter muitas opções, mas qualquer opção que você pegar vai ser muito desconfortável. Exatamente. Então eu acho mais que uma vez uma equação eu acho aí. que cada pessoa, como o Diego falou, tem o feeling de conseguir identificar pontos.
A minha teoria é uma teoria testada e comprovada por anos de experiência e que, assim, não posso obrigar ninguém a fazer desse jeito, mas posso clarear, mostrar as opções que a gente tem. A primeira questão eu acho que é essa, você chegar no meio do ônibus, porque independente de onde for, até mesmo só se tiver você no ônibus, você vai ir até o final, aí vagou lá na frente, você vai ter que voltar, tipo assim, sem graça, e aí, gente, passando por cada um. Então o meio ali é melhor, nesse sentido. Ok. As pessoas vão trocar mais ali no meio, vão descer mais rápido do que no fundo, então ali também tende a ser o que você vai sentar mais rápido, vai esvaziar mais rápido. Ali também você consegue ter uma visão melhor de quem tá indo trabalhar e quem tá voltando do trabalho. Porque você, tirando quando você pega no seu bairro, né? Que aí tá todo mundo indo. Mas você pensa que se a pessoa tá cheirosa, tá com cabelo molhado, tá com a roupinha limpinha, ela vai descer daqui a pouco. Porque ela tá indo, já tá no caminho. Agora, se eu vejo que ela tá toda fodida, cansada, eu falo, vai descer no bairro. Então ela vai descer junto comigo. Então ela vai passar, ela vai demorar. Pelo centro e ainda vai. Ela só subiu no ponto antes de mim, mas ela vai demorar, não vai descer. Agora, se tiver alguém arrumadinho, vai descer logo ali, que eu já tô ali no centro mesmo. Então eu já observo isso também para já olhar a região. Outra coisa é essa questão de segurar assim. Dá pra você segurar 4 e também tem uma questão de balancear quando você tá em pé, quantas pessoas estão em pé pra direita e quantas pessoas estão em pé pra esquerda. Você vê que tem mais pessoas em pé virada pra um lado, você não fica em pé no meio. Você vai pro outro lado. Imagina a pessoa assim. No meio do ônibus. Sou eu. E tem essa questão também. Tem essa questão também de ficar do lado da perna, na frente da perna da pessoa. Você não segura aqui, que é que você perde. Você fica na perna que você trava esse. É passagem. E se você arredar pra trás, você trava o de trás também. Você só vira e senta. E um outro também que é interessante, que às vezes você não conseguiu pegar quem vai descer primeiro. Você tá ali meio bobado ainda, mas aí você viu que a pessoa começou a levantar. Fixa o olhar na pessoa. Que aí a pessoa vai te ver e vai, tipo assim, esperar você chegar perto do banco e sentar. Eu sou assim, quando eu tô no banco, eu escolho pra quem que eu vou ceder meu banco. E aí na hora que eu vou levantar, eu espero a pessoa olhar pra mim e eu levanto olhando, assim, sento. Pode vir. E se a pessoa tá vindo, eu espero ela chegar perto pra levantar. Mas tem uns que correm na frente e tenta. Vai tentar passar. E aí, por isso que você tem que fazer essa conexão com a pessoa pra ela te ajudar. Porque você pensa, tipo assim, eu tô necessitada, eu vou precisar. E aí ela te ajuda, ela se sente bem de estar te ajudando antes de descer do ônibus. E você consegue. Como se ela estivesse passando o laço da unha. E aí tem também quando você tá esperando ali, travando, e as pessoas vão descer no mesmo lugar. Aí ela levanta e aí você fica tipo assim, eu não posso ir de uma vez, senão vai ser falha de educação. Só que eu tenho que não deixar ninguém ir antes de mim. Aí você fica esperando assim, olhando. Aí na hora que na primeira levanta, você já coloca a perna assim. Ou então você pega suas bolsas. Aí na hora que a segunda vai... Você tenta já ir o pano sem incomodar. Você vai... O braço assim no ombro dela. Pode ir. Por exemplo, quando eu tô travando aqui, ó. Tô travando a pessoa aqui. Ela tá aqui, a perna dela tá aqui comigo. Aí às vezes ela vai descer e tá muito cheio. Eu não faço assim pra abrir, sabe? Pra passar, né? Eu faço assim. Você levanta o braço? Se a pessoa for pequena, ela vai passar aqui, eu já faço assim. E já vou, sentando. Não, eu viro e encolo assim na pessoa. Eu já meio que já tô sentando. Se eu tô aqui, eu solto aqui e faço assim, ó. Que aí a pessoa vai passar e eu já... Eu já tô meio que eu já tô, tipo, na posição de sentar na cadeira. Você já faz a posição sentada. Você só cai. Sua perna já tá 90 graus, assim, ó. É só esperar o banco pra você sentar. Cheio de sacola na mão, a vontade começa a tomar conta de mim. Eu não paro de pensar em que lugar eu vou sentar. Senta, 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 manhã. Senta, 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 papai.
papai. Então, mas eu acho legal que a gente tá comentando aqui sobre muito a questão de sentar. Mas eu sou um usuário do corredor, de ficar em pé. Eu gosto de ficar em pé. Eu acho que eu sou uma espécie mais rara, assim. Mas acredito que exista, tá? Existe. Como eu. E tem algumas lutas de estar no corredor. A primeira mais interessante que eu pra falar é sobre essa questão de eu estar em pé e não querer sentar. Então a pessoa levanta na minha frente e ela tá saindo. E aí ela sai. E aí eu já tava dominando aquele banco. Só que eu não vou sentar. Então eu só fico em pé. E aí você começa a ver uma agitação em volta de você. Porque as pessoas começam a ficar tipo... Você não vai sentar, não? Ele não viu, será? Ele tem cara de... Como é que seria o nome dessa pessoa? São os Impezers. Os Impezers. Os Standers. Os Standers. Quem será que ele é um Standard? E aí começa essa agitação até que alguém consegue chegar e falar: você vai sentar? Alguém cria coragem. Criar coragem. Tá ligado? Você é? Porque se eu vejo que a pessoa não sentou, eu já vou. Você não vai sentar, sem certeza? Então você você vira o guardião daquele lugar. Tá ligado? A pessoa tem que ter a permissão. Sim. A sua permissão. Você já conquistou ele moralmente, aquele lugar. Moralmente. Por mais que não fisicamente, mas moralmente. Ela pertence a você. Então a pessoa tem que te pedir a permissão. Ó, Vossa Senhoria. Pode me ceder tal lugar. E você fala, se concede, ela senta. Então, essa é uma questão muito interessante. E as outras questões interessantes dos standards, né? Das pessoas que gostam de ficar em pé, é lidar realmente com as estranhezas que são causadas no corredor. Né? Eu acho que o maior problema, um dos maiores problemas que tem é você sarrar outra pessoa. Eu acho que essa é uma das questões mais complicadas, porque eu faço todo o esforço do mundo para não sarrar ninguém. Né? Então, se eu tô passando no corredor com uma pessoa pra cá, outra pessoa pra lá, eu vou passar o inverso. Sim. Eu vou passar o inverso para não poder sarrar em ninguém. Né? E tem aquele momento também, às vezes, que você tá em pé e você tá tentando evitar sarrar alguém. Exato. Só que essa pessoa não tá conseguindo evitar de encostar em você. Vai chegar naquele momento que você vai ter que aceitar a realidade, que você vai ter que sarrar essa pessoa. Você vai ter que sarrar essa pessoa. Não tem o que fazer. Sim. Você só vai ter que torcer pra essa pessoa, tipo assim, entender que não tem como. Pra onde mais você ir. Exato. Entendeu? Ou então, quando tem duas bundas, você só tem que escolher qual que você vai sarrar. Tem uma do lado de cá e uma do lado de cá. Qual que é a menos pior? Eu escolho a menor. Porque aí eu vou encostando na maior, que é mais fofinha. Mas aí cria essa outra situação que é passar bunda com bunda. Isso aí eu acho que é uma coisa que deveria ser normalizada, inclusive um ato de carinho. Esse carinho de bumbum aí, essa passadinha, ela deveria ser natural. Tipo assim, bom dia. Não é? Porque você não tá encostando com a mão. Mas você não consegue controlar. Porque, tipo assim, por mais que... Quem tá assediando quem? Porque por mais que, tipo, qual bunda tá? Seja uma coisa estranha, é uma coisa que é mais natural do ser humano. Você nunca para com alguém e vai passar bunda com bunda. E bem que encaixa também, né? Sua barriga assim. É uma Agora, conchinha. É uma conchinha temporária. É convexo com convexo. O pior é que a bunda até que ela encaixa. Porque se você pensar assim, tipo, duas nádegas, ela dá uma... Ela dá uma encaixada dependendo do tamanho da pessoa. Você consegue encaixar. E não é natural. Então uma coisa é você passei. Outra coisa é quando você tá parado de um lado, a pessoa tá parada do outro, e vocês ficam conectados pela bunda. Você, inclusive, é um ponto de equilíbrio, né? Você balança e fica... Eu balanço aqui, a bunda fica parada. É tipo assim, é uma situação que você vai passar unicamente no ônibus, porque em nenhum lugar na sua vida você vai parar bunda com bunda com alguém. Verdade. E vai ficar ali. Se equilibrando. Verdade. A pessoa bunda com bunda. E quando você fica um tempo encostado e depois a pessoa sai, fica um geladinho assim, você fica... Bate um vento, né? Tipo assim. Você falou, ai... Tava protegida, tava sentindo... Você se sente vulnerável quando a pessoa... Porque não é quando a gente sai, é quando a pessoa sai, que você não tá esperando aquilo. Aí você... E quando tá com bunda por bunda, você tem uma garantia. Eu não vou ser sarrado. Sim. Porque tem uma bunda me protegendo. Quando ela sai, você fala, agora eu posso ser sarrado a qualquer momento. Pode ter uma carência na sua bunda, né? O abandono. Exatamente. Eu esqueci de falar uma coisinha das dicas de sentar, que é, se você chega com mochila e alguém pede pra segurar sua mochila, fica longe dessa pessoa.
Porque se a pessoa tá segurando a mochila, é porque ela vai demorar no ônibus. Se eu for descer daqui a 3 pontos, eu não vou segurar a mochila. Eu vou levantar. Então, se você deu a mochila aqui, vira de costas e vai pra lá. Eu não consigo. Porque Pra mim, até... ela vai roubar. Não, outra coisa. Você tem que dar pra mulher. Não pode dar mochila pra homem. E outra coisa, se você for lá pra frente e ficar vigiando lá, você tem ela como sua amiga. Sim. Porque se vagar alguém do lado ou atrás, ela vai falar, aqui ó, vagou. Sim. Que aí ela se sente na obrigação de te avisar pra dar a mochila. Até pra ela liberar um peso, né, que tá no... Porque se outra pessoa sentar, ela ainda vai ter que continuar segurando sua mochila. E no último caso, se ela for levantar, ela vai ter que te chamar de qualquer... Você já tem um que você tá guardando, o dela, e talvez se alguém É levantar. verdade, é um plus. E essa questão da mochila também é difícil, tá? Porque quando você senta, que você quer pegar a mochila, e aí você tá apertado no lugar, ou então você senta no canto, aí você tem que pegar a mochila lá do lado de lá. E aí você fica todo... E se você pegar, vai entrar alguém e sentar no seu lugar. Então você tem que sentar primeiro pra depois pegar a mochila. Só a situação que eu não É verdade. Agora, pensando em técnicas avançadas, o ideal, considerando que quando você dá a mochila pra alguém, você meio que já conquistou aquele lugar e você é o próximo, né? Você é o sucessor daquele lugar. Se você levar várias mochilas e distribuir para várias pessoas. Bolsinhas, sacolas. Elas ecobags. Segura pra mim. Você vai ter 7 pessoas com um item seu. Se ela for levantar, ela vai ter que te devolver. E aí, o problema é só você recolher todos. Você vai ter que recolher. Você vai ter que recolher. Esse é o contra. É o contra. Mas você tem um pró. Mas aí se você der pra um lado só, você fala, gente, vai mandando vai passando. Igual na escola. Vamos passando aí. Vai mandando. Verdade. Eu gostei muito dessa técnica. É uma técnica boa. Vale teste. Vale teste. Exatamente. Uma coisa também é que se você estiver com um livro na mão, não precisa estar lendo. Pode estar o celular em cima do livro, mas se você estiver com o livro, a chance de alguém ceder o lugar pra você é muito maior do que se você estiver com o celular na mão. É mesmo? Quando você tá lendo. De um livro? Porque eu acho que a pessoa fica com dó, sabe? De não ceder, de levantar pra eu passar a viagem toda em pé. Mas a pessoa te dá prioridade, sabe? Ela te cutuca e te chama, porque ela sabe também que você não tá vendo que alguém vai levantar. Verdade. Então ela faz questão de te cutucar e falar, aqui ó, tem um lugar vago aqui. Eu particularmente estarei cagando pra você leitor. Você leitor. Agora, eu queria só resgatar um momento importante da questão do corredor, que a gente ainda não esgotou o corredor, né? É o corredor. Muito a se falar do corredor. Mas uma questão importante do corredor, desse momento, um momento de transição, né? Um momento de movimentação, que é esse momento onde a gente tem todo esse contato com as pessoas, né? De bunda com bunda, de sarradas e tudo mais. Mas no momento que tem bunda a bunda aqui, você tem que passar no meio. Não tem lugar. As pessoas já estão fazendo o máximo delas. Porque tem a pessoa que tá desleixada, você dá pra cutucar e pedir pra ela né, dar uma... Mas tipo assim, você já tá no máximo. Trancada. Já tá no máximo, as duas já estão no máximo, tem que fazer, vou ter que sarrar. Você escolhe, e aí você vai escolher o menos problemático, né? Então, vou sarrar um homem do que eu vou sarrar uma mulher, né? Ou então, vou sarrar alguém que eu prefiro sarrar umas costas do que sarrar uma bunda. Entendeu? Eu vou sarrar umas costas. Aquela levantada pra passar. Exatamente. Ou vou sarrar uma bolsa, vou sarrar uma mochila, é melhor do que... Se tiver uma bunda de um lado e uma criança do outro, em que a cabeça dela tá no nível ali. Eu vou na bunda. Você vai na bunda? Não, a cabeça é muito bizarra, pode ser mal interpretada ali. Porque a bunda, tipo assim... Não tem o que fazer. Tem o que fazer. Agora, assim, não que ali também não seja uma escolha, mas querendo não é, né? Se eu tenho duas opções... No corredor tem uma questão que eu queria saber a opinião de vocês, que é a rinha entre as campainhas pra descer. Campainha de apertar ou campainha de puxar? Eu sou do pushers. Eu sou do pushers também, porque a de apertar, pra mim, 70% só que funciona. Parece que a de puxar, por ela ser mais manual, parece que ela funciona mesmo. Exatamente. E quando tá solto? Já pegaram que ônibus que tá solto? Ela tá muito frouxa, né? Ela frouxona. Você puxando, já vem aqui, ó. Igual um trem, né? Já vem aqui, já embaixo. Eu também sou dos pushers, porque
Eu demorei muito pra conseguir conquistar esse posto de alcançar a cordinha. É isso. E depois que eu alcancei, Você queria... eu quero mostrar pra todo mundo. E eu acho que as pessoas olham quando eu levanto a mão assim, ó, e pensa, ela não vai conseguir, ela vai subir na pontinha do pé. E se eu fizer Ela vai só fazer assim, assim, ó, ó. eu consigo. Assim eu não consigo. Mas eu Mas inclino dá uma assim, ó, Inclinadinha. eu consigo. E aí eu puxo e saio. Essa eu não gosto por conta disso, que não funciona. Uhum. E também, as pessoas não veem que você apertou, é muito Isso, discreto. é muito sutil, né? Assim, Então, ó, se você aperta e não funciona, ninguém vai gritar. Porque às vezes ninguém viu que você puxou, você verdade. apertou. Mas se você puxar É um e movimento não funcionar, aí o povo vai gritar. todo... É verdade. E aí, quando você puxa também, as pessoas já sabem que você vai descer. Isso. Uhum. Não tem como ela não ver que você puxou a corda, né? Você tá, tipo assim, puxando Sim. a porra da corda. Sim. Então, o corredor já começa a se abrir pra você sair. Isso, as pessoas já começam a se Já vai organizar pro cantinho. para facilitar a sua Pra facilitar. Isso é saída. muito Essa bonito, né? É muito bonita, uma E a gente sincronia. não aprende isso, a mãe não ensina isso. É. Você aprende São na vida. convenções do Instintivamente. ônibus. Acho que o ônibus ela tem várias convenções, a gente passou Sim. por várias aqui. É uma convenção que ela é ensinada assim. Quanto mais você vai pegando, mais você vai aprendendo. Ah, eu tenho que sentar aqui. Eu tenho que É na posicionar vivência, aqui. né? É na vivência. É igual a questão de você tá no canto, você tem que passar. Você aprende na vivência, que você tem que levantar a sacola. Que se você ficar aqui, Isso. bate na cara das pessoas. Então você tem que levantar ela, esperar o ônibus dar uma paradinha pra você. E outra coisa, se você tá no canto, você não pode descer no seu ponto. Um ponto antes, você já tem que Isso. levantar, E ficar na porta. aproveitar que parou pra levantar, passar e sair. Porque se você esperar ali, você vai incomodar, Não vai você dar não vai tempo. conseguir descer. Então é um negócio que a gente pega na aprendizagem, né? Verdade. E aí é muito ruim quando você tá pegando o ônibus com alguém, que você tá indo na casa do seu amigo, por exemplo. Você nunca pegou esse ônibus, você não sabe onde é o ponto, e o amigo levanta na hora, e você não sabe, tipo, era aqui, e você não pegou as bolsas ainda, Você e não se preparou, você né? não se preparou. Verdade. Isso de levantar do ônibus também, a gente tem dinâmicas diferentes. Sim. Porque você levanta muito antes. Eu fico super incomodado. E eu penso assim, se eu levantar agora, na hora que ele frear, eu vou cair. Então, se tiver vazio o ônibus, eu só levanto quando ele freia. Quando ele Isso me freou. incomoda muito. Quando eu sento no canto e ela senta na beirada, eu meio que dependo dela pra passar. Eu não vou levantar e passar e deixar ela sentada. Fica, tipo, Então eu já fico já Eu só vou fazendo levantar movimentos, de tipo novo. assim, precisamos levantar já, precisamos se baixar. tiver vazio, aí que sim. Porque eu fico pensando assim, tá vazio, o motorista sabe que alguém vai descer. Enquanto ele não escutou o movimento, ele sabe que ninguém desceu. Eu só não posso ser lerda a ponto de ir devagarzinho. Mas eu já fico pronta. E aí, se eu vejo que tem fila, aí que eu fico mesmo. Não levanto. Espero todo mundo descer. Falta só uma pessoa na escadinha. Aí eu levanto. Porque eu falo, tem fila. Eu vou ficar em pé na fila, assim que eu poderia ficar sentada. Eu tenho uma fobia desse. Eu acho que o meu maior pesadelo seria eu demorar demais, a porta fecha, aí todo mundo ri de mim e o motorista fala: agora você só vai descer no final do ônibus. Acabou, perdeu a oportunidade. Quem mandou você não. Você E não... vai ter que ficar em pé, porque outra pessoa sentou no seu lugar. Exatamente. Essa questão que O você meu falou. maior medo, eu acho que é sair e a porta fechar com um braço, uma perna pra fora. Já me fechou no tornozelo. Sabe quando você tá andando assim, o Nossa. tornozelo de saída fechou. Aí você Mas tenta eu puxar no pé. forcei e saiu. Não Nossa. ficou. Isso aí realmente Saindo é seria pior, né? um prejuízo. Sangrando. enorme. Porque vai andar, né? Imagina se agarra só sua perna, só seu pé. Nossa. E aí, Isso Já deveria vi. ser um medo dos motoristas, né? desmontou. De isso acontecer. Porque não tem como você ver e depois que você ligou o ônibus, você não consegue parar. É verdade. Assim consegue, né? Mas vai arrastar a difícil. pessoa. Essa questão de ter medo de cair, eu não tenho nenhum, não. Assim, quando eu era pequeno, quando eu ia andar de ônibus com meu irmão, a gente tinha uma brincadeira que a gente chamava de homem-imã. Homem-imã, o que era ser um homem-imã? É você ficar em pé dentro do ônibus sem encostar em nada. Só Só no pé, assim, né? Só no surf. E o principal é que você tinha que estar cantando, né, a música do Homem-Imã, que era simplesmente ficar repetindo esse nome, só que de uma maneira sonora, que era Homem-Imã, Homem-Imã.
Como assim? É Qual tipo papel? a música tema, né? Era a música tema do Homem Imã. E aí a gente ficava, entendeu? Surfando. Até minha mãe xingar a gente. Muito bom, muito bom. Você caía aqueles Até dá um- tropeços que você levantava e falava. Era o Homem Imã que a gente fazia. Muito Então, bom. Gente, tinha eu visto ainda faço de ficar, tipo assim, eu posso pegar, mas vou ficar assim, vou tentando equilibrar. E aí na hora que eu sei que vai fazer curva, aí eu paro a brincadeira. Ah, e tem só agora eu lembrei de um detalhezinho do representante do ônibus, daquele lugar. O lugar mais O central. lugar mais perigoso. O lugar mais adrenalina. Que é o seguinte: quando você ganha habilidade, né, com ônibus, você tem duas opções. Ou você acompanha o banco, e aí você vai voar, não tem jeito. E aí você tem que tentar voar o menos possível, é o que você pode fazer. Ou você tem que usar as técnicas do Homem-Imã para poder acompanhar o movimento, antecipar. Antecipar. Então, tipo assim, você sabe que ele vai subir, descer, então você meio que sobe antes. Aham. Dá um pulinho. Você dá um pulinho, que aí você não vai ser jogado. Você já se jogou antes E quando você chegar lá volta em cima, junto com você ele. senta. Isso, exatamente. Exato. Só que se você não sincronizar certinho com o ônibus, você toma uma sarrada do ônibus. Tomar Uma sarrada assim, pum, você toma. E aí. Nossa, a sarradona. É uma sarradona. Mas- Então era só esse comentário que é pra ficar esperto que pra quem Sarrada. gosta desse lugar, você tem que escolher. Ou você vai, né, quicar ou tomar uma sarrada. O que você prefere? Eu acho que é a mesma posição da pessoa da porta. Se você tá disposto a estar ali, você tem que viver esse movimento da porta fechando e abrindo. Exato. Se você tá nesse banco, você tem que dar um pulinho antes. Porque você ir nele só tomando um negócio sem Tomando pensar, pancada. é muito ruim. Você vai fazer uma viagem muito ruim. Agora, se cada vez você for pulando, você vai ficar ansioso pra chegar ao próximo. Não, esse eu errei, mas Vira uma próximo eu vou aventura de acertar. fato, né? Vira uma. Vira um objetivo que você tem que cumprir ali. Exato. É só emoção. É só É. emoção. Fundão é só Não emoção. tem. Ele é um Homem-Imã. Ele balança, mas não cai. Surfando no corredor. Nada pode abalar. Homem-Imã. 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 Antes da gente ir para a porta do meio, tem um outro grupo de técnicas que é interessante a gente comentar, só que ela é específica para casais ou amigos. Porque é outra dinâmica. Quando você pega um ônibus com um amigo, ou com casais, ou com um grupo de pessoas, a dinâmica Fica muda. perto ali, né? Exato, porque justamente isso, você vai sempre querer priorizar ficar perto de seus amigos e tudo mais. Uhum. Então existem técnicas também que você pode aplicar, porque nesse caso o ideal é vocês sentarem juntos. Uhum. Pensando numa O dupla, ideal. esse é o ideal, certo? Certo. E aí existem técnicas que a gente pode fazer, né, para poder sentar junto. Ok. Então, por exemplo, o que é intuitivo, né, que é o que já vejo as pessoas fazendo, que a gente acaba fazendo de forma intuitiva, é o seguinte: vamos supor, você entrou, eu e você entrou, a gente tava conversando, só que aí liberou um lugar. Aí liberou um lugar lá na frente, lá atrás, por exemplo, você foi e sentou. Uhum. E eu continuei em pé. Você vai ficar o resto da viagem de olho no seu lugar, principalmente, mas também nos outros lugares. Por quê? Se liberar um outro lugar, você vai querer que seu amigo sente. A prioridade para você vai ser seu amigo. Então você vai estar sempre procurando o olhar dele para avisar. Tipo assim, liberou ali, senta ali, sabe? Tipo assim, ó, tá vazio ali. E aí, se depois liberar o seu, aí você também já chama pra vir pra cá. Certo? Então tem toda essa troca de olhares. A partir do momento que você sentou ali, você estabeleceu um perímetro, né? Esse seu amigo normalmente não vai sentar muito longe de você, né? É, assim, se a questão dele for sentar, ele pode ser que ele sente, Pode porque ser ele tá que sim. desconfortável, é melhor sentar Fica do que cansado. ficar em pé perto de você. Aham. É. Eu sou do tipo de pessoa que fica... Dependendo da situação. Eu sou do tipo de pessoa que ficaria em pé do lado da pessoa. Se a pessoa for legal, assim, se estiver conversando, interessado, Aham. eu acho que vale ficar em pé. Mas às vezes você foi num shopping com a pessoa, você tá voltando pra casa, já conversou conversou o que que tinha pra tinha conversar, sabe? É. Às vezes é só um... Eu tô sempre falando.
Então acho que realmente. Mas, tipo assim, com sua mãe, você ficaria em pé do lado da sua mãe? Sim. Eu ficaria em pé do lado, acho, de qualquer pessoa que eu tivesse junto. Eu não sei. Eu se eu tivesse cansado, se eu tivesse com sacola. Mas é porque eu sou um minha Stanner. preferência Eu sou um Stanner. Isso aí, se você sempre... Não só Stanner, né? Você é descendente de... Você é um aprendiz de homem-imã. Sou da linhagem homem-imã. Foi daí que veio seu gosto pelo Stanner. Foi aí que nasceu o Stanner dentro de você. Eu acho também que se você tá com seu amigo e seu amigo sentou ali, aqui, você não vai ficar perto dele em pé. Porque se você quer sentar, aquele perímetro seu amigo olha. Você tem que pegar um perímetro que também tá sendo observado. E aí, eu acho que é muito difícil quando vaga 2 lugares, que aí você fica assim, uau, 2 lugares perfeitos pra gente sentar. Aí você tem primeiro a crítica das pessoas de, nossa, se eu for pra lá, as pessoas vão me achar muito infantil de ter que sentar do lado, não posso ficar separado 30 minutos no ônibus. Dependência emocional, o que é isso? E aí também tem a questão que se tiver outras pessoas em pé, você tem que conseguir comunicar com a pessoa assim, eu preciso ir para esse banco específico, porque eu quero sentar com o meu amigo. Eu não vou e você vai sentar do meu lado. Você não pode sentar nesse banco. Mas você pode sentar no meu amigo. Então você fica tipo assim, vem pra cá você, amigo, que estava sentado, que vai vagar um lugar novo. Sente aqui. Sim. Pra pessoa ir pra lá, porque ela não vai poder sentar ali. Nem tem que demonstrar toda uma conexão com a outra pessoa que tá longe. Exato. Geralmente, o que eu faço quando tá nós dois? Eu sento e viro e falo, tipo, vem, amor. Que aí a pessoa percebe que tá vindo alguém. A não ser que a pessoa... E você fica meio que não já como é que fala? Acomodado no seu lugar. Você tá meio que. Você fica olhando pra trás. Você tá ainda meio que ocupando um pouco do outro banco, você ainda não tá acomodado, assim. Você tá esperando alguém pra você então realmente acomodar. Assim, ó, por mais que você não estiver olhando, eu faço assim. Pra poder dar aí a pessoa dá um tchauzinho sinal, pra. né? Ela vê que eu tô esperando alguém, eu não tô sozinha ali. Verdade. Realmente tá com pessoas no ônibus já muda totalmente a dinâmica, mas tem 2 situações que é engraçado. Por exemplo, vamos pensar com um grupo de 3 pessoas. Certo. Primeiro, vai sobrar um assento. Normalmente. Muito difícil você pegar aquele assento que tá sozinho, solitário. Então você pode ter 2 situações. Você tá com um grupo de 3 pessoas, e aí vai ter uma pessoa aleatória no meio dessa conversa. Escutando todas as atrocidades que você tá falando. Exato. Ou 2, você é essa pessoa que tá sobrando. E você tá no meio daquele grupo de 3 pessoas escutando toda aquela atrocidade. E nenhuma das 2 situações é boa. Tem mais uma situação também. Você tá sozinho. Que é, seus amigos sentaram juntos, você ficou sozinho, e você fica atrás tentando participar da conversa. Você fica, mas é verdade, gente. Aí você fica em cima. Só comentando. Sai na janela assim. E você não fica, consegue será que eu escutar. fico aqui? Mas parece que tá tudo feliz, conversando, é um papo tão legal. Entra com a cabeça, se você estiver no banco de trás, você entra com a cabeça aqui. Eles, ou então assim, você senta na frente e fica virado de lado. Você fica meio de lado. Conversando. Essa é uma situação que dá pra fazer, né? Agora, quando você tá sentado atrás, o único sozinho sentado atrás, não tem o que você faz pra participar daquela conversa. Então você só fica vendo seus amigos sendo amigos enquanto você não é amigo. Mas... E quando é 3 bancos vazios aleatórios, só que próximos, então dá pra você conversar, mas você não pode ficar tendo um diálogo tão longo. Porque tem pessoas ali e é estranho. Sim. E aí você fica assim, fala uma coisinha e volta. Ou então, quando acontecia muito isso na faculdade, que a gente fazia aula aqui, e aí, antes do almoço, aí almoçava, e depois do almoço, a aula era lá na medicina. Aí a gente tinha que pegar um ônibus e ir. Só que tava todo mundo morrendo de sono. Aí quem ficava na frente ficava só olhando pra ver se o de trás já tinha dormido. Sim. Pra ficar filmando. E aí os de trás dormiam, tipo assim, da cabeça. E aí, assim... Falando disso de dormir... Essa parte... Vocês já deram uma cabeçada no banco? Cabeçada no banco, né? Tem cabeçada na janela. O meu cai pra frente. Pra frente? Vai pro lado. Já deu uma pancada pra trás. A janela também. Eu acho que é das piores. A janela. A janela é ruim. Às vezes dá uma portona assim. Você finge que você não tava dormindo, assim. O meu problema, eu acho que eu fico mais tensa do que acordada com pancada. Porque eu caio muito assim e eu sinto que eu vou abrir na boca. Só que eu acho que o meu dente,
Afasta, sabe? Minha boca fica fechada, mas o dente afasta. Sim. Aí eu fico... Ai, meu Deus, a boca Mas você fica aberta. com medo de estar com a boca aberta ou de ficar babando? Os dois, mas a boca aberta eu acho que é pior, porque você vai balançar com a boca É porque aberta. a boca assim, aberta você tem que estar assim, ó. Se você cair pra frente, você fica mais assim, né? Mas mais ou pra eu tô frente. assim, a boca vai abrindo, aí a boca abre primeiro e depois a cabeça cai. a cabeça cai. Verdade. Aí a cabeça cai é quando o sono tá pesadão. Agora, a situação mais Quer dizer. ridícula é porque, assim, eu, pelo menos, quando eu tô ali encostado na janelinha pra poder cochilar um pouquinho, ou pelo menos só fechar os olhos, né? Pra não ficar um contato tão duro, eu boto a mãozinha aqui, Aham, certo? aham, aham. Só que aí, dependendo do jeito que ele passa num buraco, alguma coisa, você se dá um tapa na cara, é ridículo isso. Porque você Bate o faz assim, ó. cotovelo e dá um- assim. Aí você fica, tipo assim, disfarçando, porque o pessoal viu você se dando um tapa na cara. Fica um negócio muito. E tem a questão também da pessoa que dorme e foda-se o que aconteceu depois. E aí ela cai em cima de Ela você. escorre do lado, a pessoa do lado. Sim, Já aconteceu comigo, Esse é que incrível, foi tá? constrangedor. Eu tava no bancos altos, Aham. corredor, o cara sentado no bancos altos No canto. no canto. Aí começou a cochilar e tal, beleza. E eu aqui no celular. Ônibus cheio, voltando pra casa, então todo mundo cansado e tal, não sei o que, todo mundo em pé. Eu já tava segurando a mochila de uma pessoa já, pra você ver o nível. O nível. Aí o cara simplesmente cabecinha no meu ombro. Aí eu assim, eu falei, pô, acordo, não acordo. Continuei no celular e aí virou a atração do ônibus. Porque aí todo mundo cutucava, eu via as pessoas cutucando, tipo assim, olha lá. E aí eu olhava a pessoa assim, tipo assim, fazia assim, e ria. Olha os caras. Ó. Doidinha, hein? E aí eu ficava assim, constrangido, e o cara lá dormindo, e todo mundo olhando e rindo. Teve uma que sacou o celular e filmou. E eu, tipo assim, olhava pra cara, eu não sabia se eu interagia com o vídeo ou eu só fingia que eu era, sabe? Acho Você que fazia o seu pior papel de de- passageiro. O pior não é esse momento, mas o pior é quando você tem que descer e você não sabe Isso vai como ser que você a acorda a merda. pessoa. Você só faz assim pra pessoa, a cabeça da pessoa Sim. pular pra lá, assim, você vai. Exato. E o Porque se você falar licença, E o pior, realmente, a pior situação da pessoa tá dormindo é essa, né? Ela tá escorada em você. Exato. e você Você é sabe um que ponto quando de ela apoio. acordar, ela vai né? ficar muito sem graça de Sim. estar escorada. É Então você verdade. tenta ser o mais. Delicado, Aham. mas o suficiente pra ela acordar. Porque igual, por exemplo, você tá no banco da janela e a pessoa que tá do seu lado dormiu profundamente e você tem que descer. É Nossa, preocupante. O que que você faz? você vai ter que Você começa tocar a ela. primeiro, demonstrar, né? Mexe a Demonstrar perna, você sensação. encosta a perna. Você vai. Como é que você Faz os bagulho, né? Todo aquele enredo que você tem que fazer pra demonstrar que você vai descer. Só que essa pessoa não Sim. acorda. Aí você já tem que ficar em pé pra Já ver se ela vai indo sente estágios, que é. mudou alguma coisa. E aí, às vezes, a pessoa não acorda, você fica começando, né? Meu ponto tá chegando, já fiz todo o exatamente. teatro, nada dessa pessoa demonstrar que ela tá acordando. E aí você já começa com os pequenos cutucos. Sim, exatamente. Vai com a perna assim. Dá licença, dá licença. Pô. E aí o ponto vai chegando e aí vai ficando um negócio mais tenso, né? Você vai falar, eu vou ter que começar a ficar mais violento. Essa pessoa não Aí você acorda. começa a olhar pro lado pra ver se Pra alguém ver te se- ajuda. Sim. Sempre tem alguém. Sério. E aí vai fazer isso. Né, e nessa minha situação, se eu tivesse que descer antes dele, que não foi o caso, eu gostaria, como já estava todo mundo comovido, solicitar alguém para que assumisse meu lugar. Então eu ia apoiar a cabecinha dele, a pessoa já ia chegar assim, encaixar e seguir a viagem Deixar, para poder Eu acho que é a melhor opção. continuar, É uma né? das melhores opções Nesse que você- caso. Nesse caso é a melhor opção. Sim, para não Eu acho que como incomodar. comunidade, né? É. O ônibus. Se colocar no lugar do outro, né? Imagina se eu tivesse com a cabecinha no ombro de alguém. Você E não alguém ia te acordar, querer né? que alguém Falando, te Tem acolhesse. que levantar e aí você ainda vai ficar sem aquele ombro, entendeu? Não, e não só isso, mas você vai passando vergonha. Assim, nossa, eu dormi no ombro de uma pessoa. Todo o constrangimento, sabe? É Sim. Eu acho que realmente, assim, complicado. como comunidade, a gente tem que dar o ombro pra outra pessoa. Tudo. Tênis que dá ombro, exatamente. Principalmente dentro do ônibus. É. Se fosse na Na rua, rua, qualquer pois é. um tem na rua, mas no ônibus a pessoa sofre com você, ela Exato. passa pela mesma dificuldade. Às vezes você conhece a pessoa, é o seu amigo do ônibus. Sim. Você não sabe o nome, mas você sabe onde a pessoa desce, você sabe onde a Verdade. pessoa sobe. O dia que a pessoa não vai, você fala, uai, será que
Será que ela Que perdeu? tesão, Será que ela tá fulano. de folga? Na Verdade. época que Seu eu pegava amigo ônibus ônibus. regularmente, eu já sabia todas as pessoas que iam Uhum. estar dentro daquele ônibus, né? Uhum. Você E começa. você começa a criar aquela conexão, assim, você vai passar o ponto, olha, esse ponto tal pessoa vai subir. Sim. Então, realmente, quando você começa a pegar ônibus regularmente, no mesmo horário o tempo todo, você vai criando essas conexões, né? Sim. E Deixa meio de que ser você só vai um monte de acompanhar pessoas, né? Então, tipo assim, sei lá, você viu que ela tava com uniforme e tal, aí agora, ó, trocou de uniforme, ou então cortou o cabelo, Uhum. não sei o Quando quê, corta o trocou de cabelo, mochila, legal. não sei o quê, sabe? Você acompanha a vida da pessoa, num pequeno período de tempo ali da vida da pessoa, né? E tem também, não sei se vocês já tiveram isso, mas lá no. Quando eu morava na Pampulha, que eu pegava o ônibus cedinho, tipo 5 da manhã, e era o terceiro, quarto ponto, tinha também gente que pegava no primeiro ponto e descia um depois do meu, que era o Uhum. Hermes Pardini. Então eu ia fazer exame, aí eu sabia que aquela. Acho que exame não, né? Devia trabalhar lá. Uhum. Porque eu sabia que aquela pessoa ia descer depois de mim. Então eu já via a pessoa e já esperava próximo da pessoa. Sim. Porque eu sabia que ela ia descer ali, sabe? Uhum. Isso também. Aí você, tipo assim, você não tem a amizade do ônibus. Mas você conhece ela e você sabe que ela. Sim. E ela não te conhece, não é recíproco. Uhum. Porque ela tá saindo. É verdade. Às vezes ela sabe que você subiu, mas ela não criou ainda uma coisa por você, que não deu tempo dela imaginar como que Às você vezes ela seria, não- mas. Não te reparou. É. Você reparou ela Mas o você suficiente. reparou ela. Exatamente. Eu tinha duas mulheres que eram assim. Meu amigo, no busão, pra você segura a poça, até grita o motorista, se não parar no seu ponto. Sei onde tu desce, sei onde tu sobe, nosso papo irrelevante, geralmente sobre o clima, me desperta um desejo de pegar meu celular, pra te ignorar, sem te constranger. Ô meu amigo do busão, ô meu amigo do busão. Às vezes vocês se sentem, tipo assim, uns espiões, uns stalkers, assim, de pessoas. Sim, assim, de certa forma. Quando eu Quando tô você lendo sente umas que- conversas. Você lê... Então, isso aí Se é um tiver ponto dando mole, importante. Isso é um ponto importante. Eu acho que é obrigação de quem tá sentado promover o entretenimento para quem tá em pé. Então, se eu tô sentado, eu tenho que promover entretenimento, porque Pô, quem dá tá um em luxo pé ali, não né? vai conseguir, vai ser muito mais difícil pra pessoa ficar com o celular. Mas eu acho que se você não tem nada pra fazer e você for pro Instagram, você é obrigado a mostrar. Isso, você tem Se que você ver não sim. quiser ver, você não precisa ver. Você não tem Sim. obrigação de mostrar, Mas, de abrir se só pra for- pessoa. Mas se você for ver, você tem que deixar. Todos Se têm que ver. você for conversar uma coisa particular, você tem que fazer assim. É, Se você faz assim todo mundo e tá ainda vira pro espelho da janela, vendo. Uhum. aí você ou é muito burro Ou não se importa. ou você não se importa se a gente lê. Uhum. Se você tá no corredor, tem alguém em pé do seu lado e você tá com o celular assim, não tem como a pessoa não Não ler. tem como. Não tem nada pra É. você olhar. É isso, E é o mais porque- interessante. a gente não consegue não ver. Eu, pelo menos, tipo assim, pelo menos uma olhadinha assim, primeiro só pra, sabe? Só pra dar Não, um... o que ela tá ver. mexendo? Qual é o aplicativo? É. Ah, loja Ai, de roupa. conversa. E é porque, tipo assim, é Instagram. muito interessante. Às vezes você olha aquele cara bombadão, não sei o que, fortão, e aí você olha dá uma olhada assim, aí o plano de fundo do WhatsApp, né, da conversa do WhatsApp dele é um cachorrinho. Eu gosto E de aí você, ver, gente, olha quando a isso. pessoa tá conversando, como que ela escreve o nome da pessoa. Tipo assim, tá conversando com o marido. Coloca coração, Verdade, escreve tem amorzão isso. ou escreve o nome, sabe? Sim. E aí, quando é só o nome, eu penso, o que será que essa pessoa é? Já aconteceu Ela tá comigo, de eu estar ali acompanhando ali, né, a conversa, a pessoa tá conversando e realmente não tá meio que preocupado ou não tá nem pensando, cogitando que teria alguém vendo, né? Conversando despretensiosamente e tal, e aí, pá, foto sexual carregando assim, aí abaixou e fechou a janela. Nossa, eu já fiz trancou. muito isso de abaixar o celular.
Mas aí valeu o entretenimento, né? Falhou. Tinha que ter deixado até todo mundo ficou. Mas eu acho assim, que se soubesse que o papo tava a ponto de receber, Exato. tem que mostrar. Mas se foi surpresa... Aí pode disfarçar. Aí, tipo assim, gente, não sabia. Me desculpe. Agora não, gente. Até foi surpresa até pra mim. Não só vocês que estão surpresos, Vocês não. já viram aqueles vídeos de pessoa que tá esperando o show, aí levanta o celular no Tinder, assim, que Já fica- vi. Aí todo mundo, sim! Aí tinha que fazer isso. Tinha que E fazer aí, isso. gente, curta ou não curta essa foto? Sim. Sim, essa Olha o que tá ela mandou legal. aqui. Nossa, Joana, esse vídeo que eu cresceu, respondo? olha. O que eu respondo pra ela? Sim. Tinha um cara, uma vez, que ele tava no ônibus. Ele tinha um perfil meio de doidão, assim. Mas ele tinha um celular, tava com foninho de ouvido. É aquele tio que fica com fone de ouvido e tal. E ele tava mexendo no Facebook. Mas ele tava numa posição que ele tava com o celular assim, ó. E ele tava no bancos altos. Então, tipo assim, todo mundo é uma televisão, exatamente. Era exatamente a posição que aquelas TVs Geralmente a de fonte coisa é ficam. maior. Não, então, aí ele tava mexendo no Facebook e ele tava vendo as meninas. Aí ele via e aí ele dava um zoomzão assim ó, no rosto, aí dava um zoomzão na barriga assim no peito, e aí um zoom e todo mundo avaliando. Essa é bonita. A de antes era mais bonita. E aí ele passava, ia na próxima menina, clicava na foto, zoomzão de novo. E ficou assim um tempão. E nem preocupado. Eu acho isso muito da hora. Tipo, realmente as pessoas. Ver o que as pessoas consomem até dentro do ônibus. É, Tanto legal. no Instagram, ver como que é a For You delas. Pois Até as é. pessoas que assistem coisa dentro do ônibus. Sim, Dorama, série. anime. Futebol, tem gente vendo replay de jogo. E tem, tipo assim, tem umas figuras que são marcantes. Que teve um que eu vejo sempre aqui no do Tupi. Que ele bota no YouTube um negócio tipo músicas do Belo. Aí tem a foto do Belo, um fundinho vermelho com coração. Aí a lista de música, que é um tanto de música. E ele fica olhando assim, só que é uma foto parada no vídeo. E aí ele fica olhando, aí tipo, dá um barulho, ele olha e depois ele volta e fica olhando. É só a música, né? A playlist. Mas É ele só não playlist com continua uma olhando. foto do Belo e ele fica olhando. Entendi. Tem uns que digita no WhatsApp, aí coloca aqui, aí para, aí volta, aí faz assim, aí volta, aí fica assim, aí todo mundo olha. Eles Verdade. também tem uns que são marcantes. Tem esses que fica assistindo, fica ouvindo música com o celular assim, que não traz fone, aí fica com o celular aqui pertinho, baixinho. Sim. Tem as velhas que tá mexendo, aí começam. E é isso, tem as pessoas que elas simplesmente não ligam. Elas vão colocar o volume no Isso. máximo Não tá e vão nem assistir aí. o que for. Exatamente. Não Elas tá estão nem aí. vivendo no pelo. Não estão Tem nem uns que aí. fica no Facebook e escuta É. todo ao Aleatório, pode vir qualquer Aleatório. coisa. Não estão nem aí. E aí eu- E geralmente são aquelas que passam assim, ó. O que cai? Passam assim, ó, com o dedo assim, ó. Não é as que estão assim. Não, As que fazem assim, que é tipo assim, olhando até de longe. próximo. Próximo. E aí realmente eu vi o pessoal falando que o gemidão do WhatsApp tinha que voltar como medida Eu acho que socioeducativa. sim. Porque as pessoas estão perdendo o pudor de Sim, assistir né? as coisas no Tá ambiente, faltando. né? Inclusive no ônibus, por exemplo, as Tinha pessoas que ter o Reels de remidão pra galera ficar esperta, assim, Vamos ficar fazer. passando. Vamos fazer. Inclusive, Se a gente fizer e pedir as pessoas pra comentar e compartilhar, justamente pra chegar em várias Sim, pessoas, ônibus vai chegar, vai vai chegar. viralizar. Aí essas pessoas, que é a mesma coisa, correção moral, mais uma vez. Uma correção moral Uhum. pra pessoa se ligar e não fazer aquilo mais. realmente as pessoas depois do gemidão nunca mais falam mesmo. É verdade. Demorou para as pessoas Demorou, começarem a tá voltando a terem ainda. coragem de colocar. De dar play em áudios no Viva Voz. Tem um lugar no ônibus que você é julgado se você mexe no celular. Que sabe ali na porta do meio, que tem aquele lugarzinho pra sentar, que a cadeira abaixa. Só que quando tá cheio, você só encosta no ferro e segura. Se você ficar com o celular ali, todo mundo vai te desejar o mal. Eu sinto que as pessoas desejam o mal. Porque você tá em pé, você teria que ficar segurando firme ali.
Porque não tem onde você segurar em cima, às vezes você tá encostado na janela só. Se você ficar com o celular e o ônibus frear, você vai pra frente. A não ser que você seja um homem-imã. Homem-imã. Eu acho que você tinha que usar uma camisa escrito homem-imã, para as pessoas ficarem mais tranquilas. Vamos fazer uma arte de IA do homem-imã. E com a caixinha tocando as trilhas. E se você não for homem-imã e estiver nesse lugar, vai ficar todo mundo ou muito preocupado de você cair, ou torcendo pra você cair. Eu Mas entendo. você diz encostado, tipo, na lateral. Aqui, ó, o cano aqui, ó. Quando você segura assim, é ruim porque você fica Você fica balançando. muito Aí a vulnerável. gente só senta lá na janela assim, e aí se balançar, você segura. Escora as costas. Escora as costas, Aí trava tem, o quadril às vezes esse cano tem um vidro. Aí você consegue encostar nele e na janela. Aí é mais seguro de você ficar aqui. Você só cairia pra lá. Mas quando ele é aberto assim, eu acho que você vira foco também das pessoas do ônibus. E fica todo mundo olhando assim. Não devia estar mexendo no celular aí. Irresponsável. Irresponsável. Sim. Eu acho que tem um julgamento. Entendo, das consigo pessoas. entender. Consigo entender. E são as pessoas dos bancos baixos. Porque as pessoas do banco alto Não tem julga, muita coisa pra ver, tem celular pra ver. Pessoa, Agora dos bancos pessoa do baixos. fundão também não julga, tá um pouco se fudendo. Tá muito longe também, né? Muito longe, Muito longe. Exatamente. O fundão é outro rolê, né? Outra Tá vibe. ali no mesmo rolê das pessoas. É verdade. Porta do meio. Porta do meio. Porta do meio. Porta A gente do já meio. acabou de dar a entrada na porta do meio, né? Falando sobre estar escorado ali naquele meio. Isso, exatamente. E a porta do meio é uma região péssima pra você que é stander. Nunca fique na porta do meio. Nossa, é o se você pior lugar stander. pra ficar stander. É o pior lugar. Porque você Porque tem você não movimento da tem roleta, espaço. movimento de saída das pessoas pra porta do Sim. É meio. entrada e saída ali, Entrada né? e saída. É o pior lugar. É o lugar que você tem menos bancos pra você guardar a região. Menos. É, porque da sua esquerda é banco amarelo. Ali é o espaço cadeirante. Você guardar aquele banco ali é complicado. Que o banco em si, né? Aquele banco em si já não é um banco muito. Porque você tem que ficar com o pé também travando, você não tá seguro, assim. Você tá. E esse banco é o banco das pessoas que não são prioridade, mas que precisam. Os vendedores de ambulante, gente com pacote de latinha, gente que compra Isso, móvel. geralmente quem tá com carregando alguma coisa, Muito né? grande, né? Que é um que, tipo assim, ela não. O da prioridade não vai ceder, porque ela aguenta Sim. ficar em pé. Mas ela precisava. E é o mais fácil pra sair. Então, geralmente essas pessoas entram com a carga na porta do meio, já bota ali. Aí ela só encosta no canto e já senta pra ficar do lado da carga dela. E pra sair já tá ali também. Exatamente. Então é um lugar mais E não faz fácil. sentido nenhum aquele banco ser prioritário, porque nenhuma pessoa que é prioritária vai conseguir se sustentar naquele banco. Exatamente. Não Não faz tem sentido. mãozinha. Tem. Você sentar, você tem que descer ele, sentar forçando, senão volta na sua bunda. Volta e você senta no vácuo, né? Ele é o banco Verdade. mais inseguro do Quando você ônibus. sair, É você o tem, mais você seguro tem que de lembrar que ele é assim. Porque senão você sai e ele faz pau. Aí todo mundo olha. Verdade. Faz sentido propositalmente. Sai do Toda vez. triunfal. Tchau, Toda vez, eu galera. levanto aqui uma vez, deixa ele bater. É a parte mais emocionante. Tinha uns que tinham um cintinho, já viu? Tinha, uns que tinham cintinho. antigamente. Mas eu acho que eles têm. Acho que só tem que abandonaram ter. mesmo. É, assim. deveria. Porque como é cadeirante que vai ficar ali, Pois é. o cinto vai... Mas o cadeirante não vai sentar naquele banquinho. Não, mas é porque o banco tá Já em tem pé. uma cadeira. O banco tá em pé. Ah, tá. Aí ele vai encostar lá e botar o E botar o cinto, cinto. entendeu? Ah, sim, Poxa, é verdade. Eu sinto na cadeira toda, né? É. Pra travar a cadeira. Faz sentido. Verdade. A porta do meio é ruim pra quem é stander de corredor, mas pra quem é stander da parte dessa prioridade aí do cadeirante, vai ser útil. Vai ser Pode útil. caber 4 pessoas no máximo, ali, talvez uns 5 se tiver muito cheio. Ali também é um lugar bom pra você. Você chegou de grupo, o ônibus tá mais ou menos cheio, fica ali. Fica Fica ali. todo mundo juntinho. Dá pra fazer uma rodinha, Você né? encosta, você É, não fica tão verdade. cansado quanto ficar só em pé no meio do ônibus. Sim, Não tem que ficar sarrando ninguém. verdade. Verdade. É um lugar. pra É ficar, um lugar que, tipo assim, não faz questão de sentar. É um lugar de passagem, Vou né? ficar Assim, é um aqui. lugar mais pra pessoas com pressa. E é o assim. único lugar que você pode ficar em pé perto da janela. O único. Verdade. Não tem nenhum outro lugar que você vai ficar perto da janela em pé. Se Verdade. tiver calor, ali é o melhor lugar, né? Pra você ficar em Você pé. fica ali olhando ali e tal. Eu particularmente gosto muito dessa região.
Só que não tanto porque ela é uma região de muita rotatividade. Sim. Esse é o maior problema. E é uma da região que você fica muito exposto, né? Muito exposto. Você tá em pé na frente de todo mundo ali, você tá super O exposto. bom é que se você estiver nesse canto, o vendedor ambulante que entrar ali pela roleta, ele não vai olhar pra você, ele vai olhar do bancos baixos pra trás. Se ele for pedir pode uma ser. passagem, alguém pagar uma passagem pra mim, ele não pede olhando pro lado, assim. Ele pede olhando pra lá, ó. A visão dele é assim, ó. Então você tá aqui, ó. E a visão dele Você tá um Sabe? pouquinho mais escondido, né? é... Mais profundo. Eu acho que ele passa o olho em você, mas ele Passa o não foca olho, em é. você. Sim. Ele fica ali no bancos altos, bancos baixos. Talvez a galerinha do fundo que tá na beirada. Os da beirada e E os prioritários da e frente. o representante do ônibus. Verdade. Agora, ali na porta do meio, eu já não me vejo sentando na escadinha, porque ali me é parece possível, uma rotatividade É muito maior. grande. Muita gente vai estar passando suas costas, né? Pois Tá é, sentado ali. exato. Vai ter Eu acho que pra sentar nessa escadinha, só gente que tá indo assistir jogo. Com blusa de time, indo assistir jogo. Sim. Ou Que voltando. ali aí também já é um modo sem regras, assim, né? Você tá querendo a aventura. Sim, verdade. Você já tá no modo aventura, verdade. Uhum. É, realmente. E é o pior lugar, o lugar de menos equilíbrio, mais arriscado, é exatamente no corredor nessa região. Uhum. Porque é onde você tem menos apoio, você não tem cadeira ali pra pegar, você tem só os quatro postes assim do quadrante. Mas se já tiver pessoas lá, fixas. você só tem 4 bundas. E você tá no meio de 4 bundas. E normalmente é o lugar da sarrada ali. Aí ali você vai ter que sarrar 4 bundas de uma vez. E ali também é um lugar que ficam os introvertidos, que quando tá faltando 3 pontos pra chegar, eles ficam ansiosos e já vai ficar em pé e Sou fica eu. lá na porta. Assim. É. Não, acho que mais que você ainda. Porque você ainda tem coragem de sentar na escadinha de trás. É. Agora, tem gente que fica sentado, tipo a sua mãe, assim. Que ia ficar nervosa de, eu não vou conseguir descer. Aí ela sai correndo pra chegar lá rápido, e aí ela fica lá e fica tranquila. Agora eu vou Sim. conseguir descer, sabe? Estou. Então ali também fica muita gente parado Ansiosa. pra descer. Se você ficar ali sabendo que você não vai descer ali naquele momento, é meio desconfortável daquele povo que você não sabe se vai sair ou se vai ficar Pois só ali é, parado. vocês vieram pra ficar naquela região, né? Uhum. Verdade. Essa eu acho que é realmente a região de mais fluxo do ônibus, né? É, A acho porta que do sim. meio, né? A porta do meio é a região de mais fluxo. Sim, Uhum. verdade. Porque não para, né? Sai pelo pessoal que tá entrando, Pois pelo é. pessoal que tá meio baixo. 100% das pessoas que passaram a roleta vão passar por ali. Porque ou ela vai sair pela porta do meio, ou ela vai passar por ali pra ir pelo fundo. Na hora de sair, ela vai ter que Na hora de passar. sair, ela É. vai ter que passar. Não volta pela Não tem roleta. como ela passar pela Então- roleta, verdade. Realmente é uma região assim complicada, tem seus lados bons. Como a gente disse, Tem as. tá em pé na janela, é uma delas que a gente tem aí. Mas, e tem a questão de que quando o cadeirante entra no ônibus, e você não vai achar ruim que o cadeirante tá entrando no ônibus, mas você pode achar que o cadeirante vai ficar constrangido, está te tirando do lugar para ele poder chegar. Então, quando ele começa a entrar, você meio que olha assim pra ele, tipo assim, eu não posso olhar com nenhum julgamento. Porque você tá no seu direito, tá tudo bem. Uhum. Só que você fica se sentindo mal de fazer ele se sentir mal, você não Entendi. tá no lugar dele. E aí, o cadeirante já tem que Você passar por tenta todo aquele demonstrar teatro, né? que tá tudo bem. Não, Tá tudo amigo, bem, tá tudo bem. Eu já queria acho sair que mesmo. Só pelo ônibus ter Às vezes você parado. até desce daquele ponto. Senão eu já tava até descendo. Só pelo ônibus Bora. ter parado e o motorista ter descido, subir lá. a cadeira, eu acho que ele já fica tão assim, nossa, tô incomodando, É verdade. que a gente pensa, tipo, não, você É. a gente tem todo o tempo do Você mundo, tá pode tudo vir, bem. tá tudo certo, Quer ajuda, E aí? quer que eu bote cinta? Aí o motorista vai lá, desce aquele negocinho. Tem. Todo mundo lá parado assim. Aí o coitado do cadeirante tá lá. Bom, controlinho, Aí não dá trava. certo de Aí primeira. trava, Aí ele vai e volta.
E aí você só tem que demonstrar pro cadeirante que, tipo assim, Tá tudo é só mais um dia, meu querido. Só mais um dia. Então, vai realmente, chegar. essa é a parte, assim, que dá um constrangimento, mas não não por causa do cadeirante, mas pelo cadeirante tá se sentindo constrangido. Sim, Você se constrange por ele. sim. E é aquela situação que, tipo assim, é um tempão subindo, é um tempo muito constrangedor, né? Que subindo Ele tem demora, que né? frente. Não é um negócio que sobe e aí já arreda pra trás. Não, é... Ninguém dá pita pra chamar a atenção de todo mundo. E com a remoção aí do nosso querido agente de bordo, o Pois trocador, é, o o motorista motorista tem que pular a roleta. pular a roleta, entendeu? Fazer todo o rolê sozinho. Exatamente. Então, Ele pula o roleta umas 2 vezes, né? Primeiro pra botar a pessoa, aí sobe, aí tem que vir de novo pra subir o pezinho. o pezinho... Pra cadeira não sair, aí ele volta de Uhum. novo, aí termina de subir. Verdade. Aí depois volta abaixo, pezinho. Não sei se aqui em BH também é assim, ou se é só por eu ter vindo de cidade pequena, mas antes não tinha esses ônibus de coisinha. Os cadeirantes sentavam na escadinha, fechava a cadeira, jogava pra cima e subia o ônibus no tríceps. Que isso? Sério? Sim, porque não tinha esse elevadorzinho. Aham. Os ônibus eram tudo fudidão. Porque os ônibus lá demora pra chegar as novidades. Uhum. E aí eles, tipo assim, eles desciam da cadeira sozinho, o motorista não ajudava. Uhum. Sentava na escada, só que era a escada da frente, não era do. Uhum. Acho que é do meio, eu não lembro de ter visto. Aí a cadeira, ela dobrava assim, ó, tipo um Sim. livro. Aí eles pegavam a cadeira, jogavam lá dentro, alguém ajudava a pegar Uhum. a cadeira. E eles subiam a escadinha Caralho. até Nossa. sentar lá em cima. E você tava no banco ou na cadeira? Ou no chão. Não lembro. Eu acho que eu ficava tão maravilhada que eu só ficava Porque uau. eu lembro que antes de ter esse elevador aqui, tinha aqueles ônibus que eram os ônibus de piso baixo. Nossa, lá em Você São lembra? Paulo tem. Era ônibus de piso baixo. Uhum. Ele não tem escada. O piso dele é da É na altura da primeiro degrau. Então, o cadeirante era só subir um degrau, ele tava dentro do ônibus. Uhum. Mas não era todos que tinha. Era só alguns ônibus que Mas aí chegavam. o motorista piso também ficava baixinho? Era todo todo mundo mundo baixinho. Todo mundo baixinho. Vai Porque lembrar de mais uma ideia que a gente teve que seria incrível, comercialmente falando, é desenvolver um kit de sobrevivência do usuário avançado de transporte público. Então são itens, objetos e estratégias também para munir essa pessoa de, igual por exemplo, várias sacolinhas. Aí, tipo assim, pô, vai ficar levando peso, vai ser desconfortável. Não, ela é inflável. Então ela se ativa, né, ela infla. Então vai parecer que tem algo dentro, ela vai dar um certo peso, você distribui para a pessoa, por exemplo, é uma ideia. Uhum. Outro objeto, outro item que pode fazer parte desse kit é aqueles laserzinhos, sabe? Por quê? Às vezes, naquela condição onde você está em dupla, liberou um espaço, a pessoa não viu, você já faz assim, ó, aponta e aponta para onde. Ou então, muitas vezes você tá com uma visão aqui, ó, e você percebe que a pessoa está dando sinais que vai sair, mas o seu amigo não percebeu e ele não se movimentou. E aí você vê que outras pessoas vão se movimentar e seu amigo vai perder o lugar, entendeu? Entendi. Então você meio que tem que sinalizar para ele. Então você já mira, por exemplo, vamos supor que o magrelão. Você vira assim, magrelão, vai no magrelão. Aí o cara já trava no magrelão ali. Ou então vai no calvo, o calvo vai sair. Aí você já aponta o laserzinho assim, na cara do calvo, assim. Aquele ali, ó. Qual calvo? Essa cabeça aqui, ó. Então o laser também Justo. é uma coisa interessante para ter. Eu acho que o laser era interessante para qualquer usuário, assim, utilizar. Porque se você tá em dupla, você vai acabar querendo falar de alguém ali do ônibus, fazer algum comentário. Às vezes você entra, igual aquela vez que você mostrou a blusa do cara. Pois é. Tava escrito o negócio de Jesus. Ele tinha uma foto do rosto de Jesus, mas tão grande, grandona. Só que ele era gordo, não era gordão, mas ele era gordo. E a barriga dele comeu a boca, assim, ó. Então tava Jesus sem boca, assim, ó. Eu acho que era o nariz, não.
não? Era Que o uma peito coisa caiu em assim. cima da barriga e pegou o nariz, o olho e a boca. Isso mesmo. Só que a gente Muito chegou. engraçado. Só que ele chegou e ficou inteiro à frente do cara. Aí eu entrei, ele falando assim, eu não consegui perceber. Quando eu percebi, eu não conseguia parar de rir, Diego. Eu fiquei 20 minutos. E depois que eu sentei, eu não conseguia lembrar. E ele ficou sentado lá atrás. E eu tentava olhar pra avisar. E eu vi a blusa do cara do Jesus no nariz. Parecia Jesus com filtro, sabe? Esses filtros TikTok que amplia. Eu, quando eu tinha. Com meu irmão, a gente gostava muito de pegar esses papelzinhos de político e dobrar exatamente pra poder tirar o nariz da pessoa. Sim. Então eu sei exatamente qual é a imagem que você Sim. É muito bom. Eu Exatamente. acho que é sim, mano. importante ter esse laser, porque você tá conversando e falando, aquela blusa ali, ó. E você joga. Eu acho que é Verdade. interessante, até mesmo pra se proteger. Se O pessoal que escuta o Chegar podcast pode aí chegar um sair, ladrão. né? Ser meio preso, sabe? Pois é. Não, é assim, tem que usar com responsabilidade. A gente não se responsabiliza Eu por... acho também que, entrando na responsabilidade, você não vai apontar o laser e deixar parado pra pessoa achar que vai receber um tiro. Você tem que ficar rodando assim, ó. Isso. E ele fica balançando. Na região, né? Você tem que Você falar do entender que nariz. você tá mostrando dali. Você circula Não é o nariz da pessoa ali, ó. apontando, Olha que narigão ali, ó. Aí você circula o narigão da pessoa. Pra poder ilustrar bem, né? eu acho que é importante. É bom também que as pessoas do seu lado também vão ver e pode Sim. comentar e a gente Pode fazer virar uma um grande amizade. assunto, né? Não, de assunto. Todo mundo, realmente o narigão, né? Tá vendo? O narigão. O povo do fundo. Sim. Lá vem meu Miringus, meu amor. Eu quero te pegar, sentar em você, me leve pra qualquer lugar. Não quero te perder. Eu conto as horas pra te ver.